A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores e revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar aí de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo de a gente ver, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, o meu sentimento. Eu fiquei incrédulo assistindo isso aqui e achando até que, sei lá, era um vídeo feito por inteligência artificial, de tão absurdamente verdadeiro, claro, objetivo, no ponto. E aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. O que eu posso adiantar para vocês, e vou dar com exclusividade, é que a investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada. Muito avançada. Tanto que o Dr. Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu. Muito grave. É criminoso, João. É criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Eles usaram um documento falso. Eles forjaram o sistema imigratório americano. Tudo indica que termina agora em final de julho essa investigação com nomes. É grave. Pessoa que já foi identificada, mas já se sabe. Isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Então veja, essas autoridades que agiram de forma criminosa intervieram no sistema de imigração americano. Isso não é brincadeira, isso é terrorismo nos Estados Unidos. O Donald Trump não vai admitir, não vai aceitar que algo como isso tenha ocorrido. Veja, porque historicamente é importante vocês entenderem por que isso aconteceu, João. É muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então veja, a Lava Jato, por exemplo, nós tivemos 170 delações premiadas. Aqui na trama golpista, esse processo criado, só se tinha uma delação premiada, que era o Mauro Cid. Então, se vir e pegarmos o histórico da delação do Mauro Cid, fica muito claro que eles selecionaram o Felipe Martins para que o Felipe Martins fosse mais um delator. Ter só o Mauro Cid como delator é muito frágil. Então eles põem o Felipe Martins na boca do Mauro Cid e eles prendem o Felipe Martins. Veja, o Mauro Cid ele é preso para delatar. Eles criam uma investigação de fraude à vacina. Depois esse inquérito de fraude à vacina é arquivado. Vejam só como é um inquérito criado. E eles prendem o Mauro Cid nessa inserção de documento falso em cartão de vacina. Eles prendem o Mauro Cid aqui, torturam o Mauro Cid na prisão e fazem o Mauro Cid delatar o Felipe Martins. Para prender o Felipe Martins, para forçar o Felipe Martins também a delatar, eles inventam, por meio de documento falso, inserção no sistema americano, de que Felipe Martins teria viajado para o estrangeiro. E eles prendem o Felipe Martins com base nesse documento falso. Veja, é um documento criado. Isso é muito grave. O Felipe Martins é preso, resiste a não delatar. Quando ele começa a enfrentar resistência, ele então é jogado numa masmorra. Ele fica 10 dias numa cela escura, numa solitária, sem luz, sem janela, por 10 dias sem ver a luz do sol. Ainda assim, ele não delata. Por que ele seleciona o Felipe Martins? Veja, se o Mauro Cid, que é um militar, não aguentou a pressão e delatou, eles pensaram, o Felipe Martins, João, era o único civil próximo ao Bolsonaro. O Bolsonaro era cercado de militares. O Felipe Martins era o único civil. Ou seja, o Felipe Martins, na visão deles, não aguentaria a pressão e delataria com facilidade. Caíram do cavalo. E então, o Felipe Martins escancara por meio da sua defesa a fraude, em razão da comoção popular que se deu, porque é um documento falso. O Felipe Martins é colocado em liberdade. Mas para não darem um atestado de culpa, para não assumirem esse grave erro, esse crime, eles processam o Felipe Martins. Por isso que o Felipe Martins está sendo processado. O Felipe Martins está sendo processado agora por 3 fatos.
não por ter saído do Brasil. Isso é assunto superado para a PGR. Na denúncia da PGR, eles nem citam mais, eles fogem dessa viagem do Felipe Martins como o diabo foge da cruz. Eles não citam mais essa viagem. Mas nós não esquecemos, e o Donald Trump também não esqueceu. E o Felipe Martins está sendo processado por 3 fatos. Eles dizem que o Felipe Martins, eles não. Só na boca do Mauro Cid. Só o Mauro Cid diz. O Mauro Cid diz que o Felipe Martins participou de 3 reuniões. 3. E ele dá 3 datas. Dia 18 de novembro, dia 6 e dia 7 de dezembro. Ele dá essas 3 datas. Acontece que todos que participaram dessa reunião, o ministro da Defesa, Bolsonaro e os 3 comandantes das Forças Armadas, disseram que Felipe Martins não participou dessas reuniões. E nós temos provas que Felipe Martins não estava nessas reuniões por meio de geolocalização da Uber. Nos dias e horários que o Mauro Cid diz que Felipe estava nessas reuniões, o Felipe tem prova de cartão de crédito e de geolocalização do Uber de que estava exatamente em outros lugares. Então veja, tudo que sai da boca do Mauro Cid é falso, porque eles queriam exclusivamente prender o Felipe Martins para que ele delatasse junto com o Mauro Cid. Então eles teriam as 2 pessoas mais próximas ao Bolsonaro delatando o Bolsonaro. Mauro Cid, ajudante de ordens, braço direito, e Felipe Martins, o único civil, também braço direito do Bolsonaro. Imagine se eles conseguissem os 2 braços direitos do Bolsonaro a delatar a Bolsonaro. Caíram do cavalo. Mauro Cid está escancaradamente visto por todo o Brasil como o maior mentiroso da história. Mauro Cid foi desmascarado, está descredibilizado, todo mundo sabe que é um papagaio mentiroso. E Felipe Martins, sujeito homem, mostrou ter hombridade e não está criando mentiras contra o inocente. Felipe Martins mostrou ser homem, mostrou sua hombridade e não se rendeu a essa ditadura que queria o forçar a mentir. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. E o Donald Trump foi vítima disso. Ele sabe o que é isso. Também criaram um processo criminal contra o Donald Trump nos Estados Unidos. E assim se faz. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Você mostra para a sociedade que não se trata de uma ditadura. Veja, nós não somos ditadores. Quem está processando é o Estado. Essa pessoa está tendo direito de defesa. Por isso que Bolsonaro está sendo processado de forma televisionada, para enganar o povo. Eles querem mostrar para a sociedade, olha, isso daqui não é uma ditadura. Eles estão tendo direito de defesa. Olha aí, o Felipe Martins contratou até um advogado combativo. Olhem só. Eles televisionam o recebimento da denúncia, televisionam as audiências para inglês ver, aquele ditado. Para inglês ver. Para mostrar para as pessoas que há um processo legítimo. Pessoas estão sendo processadas, mas estão sendo defendidas. Estão tendo direito de defesa. Mas a sentença já está pronta. Eles dão aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram um documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Esse pronunciamento do Donald Trump é porque ele sabe de tudo. Ele conhece, inclusive, a investigação já avançada do caso do Felipe Martins. A defesa do Donald Trump sabe o que se passou com o Felipe Martins, sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido da mesma forma como o Donald Trump foi. E óbvio que consequências estão vindo, tanto que hoje nós amanhecemos com o Itamaraty com força total, tentando frear punições ao Alexandre de Moraes. Porque eles sabem que as punições já estão aí
Elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. E é necessário, porque a legislação americana foi violada por autoridades brasileiras. A lei não é para todos? Que a lei seja devidamente aplicada a todos. Doutor, aqui do meu lado, Eduardo Bogo também tem uma pergunta para o senhor. Bogo, por favor. Grande Bogo. Doutor Chiquini, grande prazer conversar com o senhor, que bom. E eu fico feliz porque toda essa maldade que está acontecendo com o Felipe Martins, eu tento, doutor Jeffrey, sempre puxar o lado bom, até nessas situações, mas uma parte positiva, né, de toda essa perseguição é a hombridade, o caráter e a honra do Felipe Martins. Esse patriota, ele entra para a história, para os livros de história do Brasil, como um dos homens mais corajosos que nós tivemos na nossa nação, tá? Porque, como disse o Gilmar Mendes lá atrás, o que fizeram com ele, né, é coisa de pervertido. Quem força isso aí, a prisão para ter uma delação, é a situação de gente pervertida. E outra parte que eu destaco também nesse caso do Felipe Martins é a grande defesa altiva, uma defesa forte com o doutor Sebastião Coelho, que fez uma defesa sensacional. Agora a entrada do senhor nesse processo, que também vem acrescentar, quer dizer, a defesa, os advogados da defesa do Felipe Martins, então de parabéns, é outro ponto que eu destaco. Agora, doutor, nos Estados Unidos, pelo que nós temos informações, o que o senhor acabou de dizer, já está comprovada a fraude, né, dos documentos com a entrada do Felipe Martins, que não teve, na verdade, a entrada nos Estados Unidos, e houve ali uma manipulação. Inclusive, também é público e notório que os Estados Unidos chegou na autoridade, né, na pessoa responsável nos Estados Unidos. Teria até, acho que essa pessoa, acho que era um brasileiro naturalizado americano, o senhor me corrija se eu estiver errado. Agora, minha pergunta é, chegaram já descobriram a ligação com autoridades brasileiras? Porque havia uma possibilidade dessa autoridade americana delatar, né? Fazer ali, se considerar culpada, se declarar culpada e apresentar as provas. Quer dizer, já chegarem outras autoridades brasileiras envolvidas neste caso, doutor? Sim. Esse indivíduo tem parentesco com um brasileiro que tem envolvimento no caso. É grave. É grave. Tem parentesco próximo com a autoridade brasileira. Eu sei que o senhor não pode dar mais detalhes, até, mas já é uma fala, já é muito importante o que o senhor está dizendo, porque com certeza o Donald Trump sabe disso. Irá tremer aqui no Brasil. Eu vi em alguns posts da internet e seria interessante a gente ver se é verdade ou se soltar isso aí, se não procede. Há informações que o Mauro Cid tenha se encontrado, tenha se reunido com o ministro Alexandre de Moraes fora das situações das audiências, das colaborações premiadas, dos autos processuais, ou essa informação os senhores não têm? Eu desconheço a informação, Bo. Muito importante. Importante o senhor dizer, porque eu vi em alguns posts que teria isso, então é importante o senhor esclarecer que não tem essa informação. Não tem, eu desconheço, acho que não procede. Perfeito. E uma terceira pergunta, que é mais geral, doutor Chiquini. O Eduardo Tagliaferro vai depor como testemunha do Felipe Martins. E o Eduardo Tagliaferro, ele fez denúncias gravíssimas sobre o ministro Alexandre de Moraes, inclusive deixando clara a suspeição, a perseguição que o ministro vem praticando na relatoria desse processo. O senhor já, não vou nem dizer se presenciou, porque é mais difícil, mas o senhor já teve ciência de algum processo onde uma testemunha irá depor que tenha já denunciado fatos que deixam o juiz ou o magistrado, o ministro, em suspeição e esse ministro continuar como relator do processo? Não é bizarra essa situação, doutor Chiquini?
Mas é bom, a gente não precisa ir muito longe, nem precisamos do Tagliaferro, embora ele é uma testemunha central, essencial. Veja o próprio delator. Nós temos um delator que, tecnicamente, eu não me canso de dizer, não é um delator. Delator é aquele que confessa um crime, apresenta provas, contribui com a investigação por meio de documentos. Mauro Cid fala o que querem que ele fale, não apresenta documentos e só traz informações contraditórias, inclusive. Ele não é, tecnicamente, um delator, mas assim é tratado, como o único delator do caso. Então, tudo que a acusação tem é o Mauro Cid. Veja, por exemplo, contra o Felipe Martins, é o total de 0 documentos. 0. Não tem uma mensagem contra Felipe Martins, não tem uma herb contra Felipe Martins, não tem nada contra Felipe Martins. Só tem o Mauro Cid. Minuta. Não existe a minuta contra Felipe Martins. Então, veja, não tem nada contra Felipe Martins. Só tem o Mauro Cid. E o Mauro Cid, que é a principal acusação desse processo, traz mais provas documentais contra o juiz relator do que contra os delatados. Eu nunca vi isso na minha vida. Um delator que tem mais provas contra o juiz da causa do que contra os delatados. Esse processo, eu afirmo, é a maior aberração jurídica da história do mundo. Daqui 1000 anos, assim como a Bíblia narra como os hebreus deixaram o Egito, nós vamos falar desse processo aqui no Brasil, Bogo. Exatamente isso. Né? Vai ser grave. Entrará para a história do Brasil como a maior perseguição por meio do processo criminal da história do nosso país. Doutor, o senhor tem tempo para mais uma pergunta? Claro que sim. Aqui do meu lado, o advogado Cláudio Cofani também tem uma pergunta para o senhor. Cláudio, por favor. Bom dia, doutor Jeffrey Chikine. É uma satisfação falar com o senhor, que é colega. Somos 3 advogados aqui conversando. E é muito bom para a nossa audiência saber que quem está falando são profissionais da área. Primeira coisa, eu gosto muito quando o senhor lembra e fala para a sociedade que esse processo, esses inquéritos, esse processo do 8 de janeiro, vai entrar para a história como uma das mais vergonhosas páginas jurídicas e processuais do Brasil e também do mundo. E para lembrá-lo, como eu também sou professor na área de civil, o senhor é professor em processo penal, né? E para lembrar a nossa audiência, nós temos um famoso caso que foi inclusive o nome de uma operação da Polícia Federal, que é a Operação Cisâmenes, que fala de um juiz persa que foi condenado há mais de 3.000 anos atrás por vender sentenças. Então é só lembrar à sociedade que essa operação fala de um juiz que 3.000 anos atrás fez besteiras. Então quando o senhor fala que daqui a 1000 anos vão falar do que ocorre hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, doutor. Nenhuma dúvida. Não sei que nome a história vai dar, se vai ser operação lá no futuro, Alexandre de Moraes, qual o nome que a história vai dar para essa vergonha jurídica. Mas minha pergunta para o senhor, ainda mais para o senhor que é um professor, é a gente sintetizar em alguns minutos ou segundos, para a gente poder até fazer um bom corte e disseminar, porque ainda existem brasileiros, inclusive com formação na área jurídica, e brasileiros que não têm nenhuma formação na jurídica, que acreditam que o processo que está ocorrendo, ele é um processo normal, é um processo legítimo, um processo digno, e que acreditam que não há perseguição contra isso daí. Então, de uma maneira, peço ao senhor professor, ao vivo, de uma maneira simples, vamos explicar para o cidadão brasileiro. Brasileiros, esse processo é uma fraude processual. Claro que sim, claro que sim. E é muito claro tudo isso, porque, veja, nós temos aqui um tabuleiro de xadrez, que a regra é deles, as peças são deles e não as do povo. O Código de Processo Penal brasileiro é uma lei criada pelo povo que traz a forma como o processo deve ser seguido. E a forma como esse caso está seguindo, é evidente que assim o está
para que seja mais célere, para que seja mais rápido. Olha só, todas as estratégias adotadas nesse processo deixam claro tratar-se de uma perseguição política. Por quê? Esse processo deveria começar em primeiro grau. O que seria isso? Como foi na Lava Jato? Primeiro grau, TRF, que é o segundo grau, STJ e STF. Mas isso demoraria muito. Como eles têm pressa em tornar Bolsonaro inelegível e eliminá-lo das ruas, eles mudaram a regra para começar esse caso já no STF. E eu explico. Desde 2005, a regra é que ex-mandatário não tem prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? É ser processado no STF. Então, a prerrogativa de foro diz respeito à cadeira que se ocupa. Desde 2005, não está na cadeira, não tem prerrogativa de foro, porque o foro é da cadeira e não da pessoa. Ex-presidente, primeiro grau, não está mais na cadeira de presidente, não é no STF. O que eles fazem? Eles mudam essa regra e dizem, então, que ex-presidente continua tendo prerrogativa de foro. Uma regra de 2005 é mudada agora, levam esse caso para o STF com esse entendimento. Acontece que o regimento interno do STF dizia que quem tem prerrogativa de foro é julgado pelo plenário. Só que ser julgado pelo plenário nesse caso demora um pouquinho mais do que eles queriam. Ser julgado pelo plenário, por exemplo, tem o André Mendonça, que poderia pedir vista do caso e atrasar o julgamento. O que eles fazem? Então, em 2023, eles alteram o regimento interno e jogam esse caso para a primeira turma. Primeira turma onde só tem companheiros. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que é o relator, Fachin. Essa é a primeira turma. Então eles mudam o entendimento em 2023 para jogar esse caso para a primeira turma. Veja, mudaram 2 entendimentos consolidados para isso. Esse caso vai para a primeira turma. Não bastasse, para serem mais rápidos ainda, eles dizem o seguinte, que não vão intimar as testemunhas das defesas. Veja, isso não existe. O Código de Processo Penal, que é a lei processual penal que rege o processo penal brasileiro, criada pelo povo, diz que o Estado intima as testemunhas. Vem o juiz e fala, ó, nós não vamos intimar as testemunhas das defesas. Querem ter testemunhas? Tragam suas próprias testemunhas. Por que isso? Para que o processo seja ainda mais rápido. Não bastasse, eles fracionam em 4 núcleos. Por quê? Porque colocar todo mundo junto demora mais o processo. Eles fracionam em núcleos para terminar o núcleo do Bolsonaro por primeiro. Então, eles fazem todas essas alterações. Agora chegando ao ponto final, o nevrálgico da perseguição. Tá? Por que isso? Por que isso? Simplesmente para enganar essas pessoas que estão sendo enganadas. Para dar uma aparência de legitimidade. Você matar o seu opositor político é politicamente, historicamente muito caro. Você derrubar um avião, você matar, você prender sem processo. Então o que eles fazem? Eles criam um processo criminal para dar aparência de legitimidade, para enganar essas pessoas. E aí eles televisionam as audiências para vender para as pessoas que são facilmente enganadas que esse é um processo legítimo. Porque então, colocando Bolsonaro atrás das grades, colocando os bolsonaristas atrás das grades, eles eliminam o bolsonarismo do país e ainda tem o discurso de que foi um processo. Isso não foi uma perseguição. Essas pessoas tiveram direito de defesa. Vejam, fizeram perguntas, tiveram advogados. E então eles têm esse contraponto a combater a nossa argumentação. Então a gente vem e mostra essas irregularidades e eles vendem para as pessoas que são manipuláveis a informação de que foi um Estado legítimo que puniu essas pessoas por crime. Para vocês entenderem, na Venezuela, em Nicarágua, você não tem presos políticos, você só tem presos comuns. Você só tem presos por crimes comuns. Esse é o formato que vem se adotando desde sempre nas ditaduras. Por exemplo, Venezuela viveu isso de 2014 a 2017 de forma idêntica. Criaram processos criminais para perseguir opositores políticos, condenaram e prenderam os opositores políticos. Você prender um opositor político é muito mais eficaz do que você torná-lo apenas inelegível. Porque se você prende o Bolsonaro, você o elimina do mundo. Ele é ex-militar, ele vai ser preso em um quartel
quartel não é como um presídio que está um líder do Comando Vermelho do PCC onde entra celular. No quartel não vai entrar celular. As regras serão cumpridas à risca. Então Bolsonaro não terá contato mais com o mundo exterior. Não terá, não receberá visitas de pessoas que não seja a esposa e os filhos. Então, eles eliminam o Bolsonaro do jogo e o tornam inelegível para sempre. Porque ser condenado criminalmente fica inelegível pelo tempo da condenação. Se Bolsonaro for condenado a 40 anos, ficará inelegível por 40 anos. Diferente de uma cassação que fica inelegível só por 8. Então, tudo isso daqui foi muito bem montado, estruturado para enganar a trouxa, para manipular a população, para dar uma aparência de legitimidade, mas com a finalidade de eliminar o bolsonarismo das urnas em 2026. É isso que estamos vivendo no Brasil, o que a Venezuela já viveu em 2014. Igualzinho, o que tentaram fazer com o Donald Trump. Só que os Estados Unidos é uma democracia muito mais sólida e não conseguiram. Por quê? Porque os Estados Unidos já têm uma liberdade enraizada. A Constituição americana é de 1780, então veja, é sólida. Não conseguiram fazer isso com o Donald Trump, mas tentaram. Por isso que o Donald Trump está entendendo o que estão fazendo com o Bolsonaro e vai intervir com sanções. Fala pessoal, estou aqui com vocês para bater um papo um pouquinho sobre o dia de ontem, que foi muito agitado, não deu nem tempo de falar tudo o que está acontecendo, mas eu acho que o principal foi aquele post do Trump, né, colocando por água abaixo os poucos que ainda tentavam fazer uma narrativa de que o Brasil não importa para os Estados Unidos, o Bolsonaro, o Trump não está nem aí para ele, enfim. Ontem foi um dia de cair muitas das máscaras. E se você está me seguindo aqui, é porque você sabe da importância do nosso trabalho aqui fora. Eu não trabalho sozinho, tá? Muita gente ajudou nessa construção. Todos os parlamentares que já vieram aos Estados Unidos ou acionaram seus contatos, contribuíram, cada um, tal qual eu, né, na construção desse castelo de areia. Falo muito do Paulo Figueiredo também. Saiu uma matéria, inclusive, numa imprensa internacional, dizendo que ele era o cérebro por trás de tudo, porque realmente o trabalho que o Paulo Figueiredo está fazendo é incrível. Eu falo até que um dia a gente tem que fazer um livro sobre tudo isso daqui que está acontecendo, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não dar bom dia a cavalo. Né? Já diziam os nossos avós, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então é sempre bom você preservar as fontes, você fazer conversas reservadas ficarem reservadas, não se tornarem públicas, não por uma questão de que são conversas antiéticas, não republicanas, mas sim para não alertar o inimigo da estratégia, para não alertar o inimigo daquilo que está vindo. Então podem ter certeza que se eu estou compartilhando com vocês aqui, e eu sei que os nossos colegas da Polícia Federal do Alexandre de Moraes também nos seguem, estão de olho no nosso passo a passo, é porque eu tenho o conforto de poder, né, de entender que essas questões que eu estou falando aqui cabem ao compartilhamento público. Então já deixa aí o seu like, tá? É importante, para um pouquinho, vai ali, ó, aquele joinha, faz isso. Isso vai levar a nossa mensagem mais adiante. Se você ficar confortável, comenta também, sempre de maneira respeitosa, tá? E eu falo respeitosa porque nós somos educados, tá? Eu não falo respeitosa para evitar uma ação da esquerda, porque a esquerda vai sempre tentar botar a gente para baixo, derrubar, censurar, independentemente do que a gente fale, tá? Qualquer pessoa, tira a figura do Jair Bolsonaro, qualquer pessoa que tivesse sido eleito presidente nas mesmas circunstâncias, né, de maneira independente e colocando o interesse popular em primeiro lugar, sofreria tudo isso que o Bolsonaro está sofrendo. Né? Nós só estamos no meio do caminho entre eles, que estão tentando destruir Bolsonaro agora no Supremo Tribunal Federal, e vocês. Vocês aí, a sua voz, o seu tweet é muito importante. É você que está fazendo esse sistema cair. Se não fosse por você, se eles não achassem que isso daí fosse importante, eles não estariam tentando te censurar, não é mesmo? Então, obrigado aí por compartilhar, curtir, comentar e agradecer também a todos vocês que entendem, né, a importância desse trabalho feito aqui de fora. Eu acho que está todo mundo muito ciente já de que dentro do Brasil não existem mais armas para a gente lutar contra essa ditadura. Eu respeito as pessoas que dizem isso, os políticos que falam que nós temos que combater internamente os nossos inimigos, mas eu não preciso seguir o que eles falam, porque isso para mim é uma estratégia furada e que se mostrou totalmente ineficiente até o dia de hoje. A gente está em outro momento histórico.
A gente não está mais no impeachment da Dilma de 2016. A gente está tentando vencer a lawfare, né, esse ativismo judicial que é liderado pelo Alexandre de Moraes. E, como diria Rui Barbosa, a pior ditadura é a do poder judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Espero que não retirem agora a estátua do Rui Barbosa lá do plenário do Senado Federal. Mas vamos lá. Eu trago aqui para vocês, primeiro, o post do Trump. E para fazer uma melhor tradução, eu não fui no Google, tá? Eu fui no ChatGPT. Inclusive, as ferramentas de inteligência artificial, elas têm se mostrado multifuncionais. Eu vejo isso acontecer muito com as pessoas da minha geração, né? Se você utiliza o ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA somente como se fosse o Google para fazer uma pesquisa aqui e acolá, isso daí está um uso muito limitado do potencial que esse instrumento dispõe. Então, é muito mais do que uma ferramenta de busca. Ele serve para geração de imagens, confecção de relatórios, peças jurídicas, enfim, uma série de questões. Então, eu usei agora o ChatGPT, no caso aqui, como um tradutor. E aí eu coloquei aqui em português. Dá para a gente ir lendo? E eu estou aqui no celular também, então a gente vai lendo por aqui igualmente. Eu vou ler passo a passo com vocês e já vou adiantando, tá? O principal está no final e não é a frase do deixem o Bolsonaro em paz. Vocês vão ver e eu acredito que a maioria de vocês vão concordar comigo do porquê que eu estou falando isso. Então, cadê aqui? Vamos lá. O Brasil está fazendo uma coisa terrível ao tratar o ex-presidente Jair Bolsonaro dessa forma. Que forma? Com essa lawfare, né? Com esse ativismo judicial, sem a oportunidade que o presidente seja dado a ele a ampla defesa, o devido processo legal. Vale lembrar, né? O presidente Bolsonaro, ele não está sendo processado por enriquecimento ilícito, por corrupção. É a primeira vez que a gente tem um presidente da República, ou melhor, um ex-presidente, um político, né, sofrendo esse tipo de coisa. Então, o STF, o que ele fez para conseguir julgar o Bolsonaro? Ele reformulou toda a jurisprudência dele. O que é jurisprudência? Jurisprudência são sucessivas decisões no mesmo sentido. Então, se você tem vários tribunais, vários juízes, sempre interpretando a lei da mesma maneira, sempre aplicando aquele caso concreto, aquele tipo de medida, isso fica tão forte que acaba sendo uma jurisprudência. É uma tradição, é uma conduta uniforme dentro do tribunal. E a jurisprudência, ela, assim como a lei, ela também é fonte do direito. Então, o juiz, quando ele vai decidir, ele tem que olhar a lei e olha também a jurisprudência do tribunal. O que o STF está basicamente fazendo? Ele está ignorando toda a conduta, todos os julgados anteriores, para atrair a competência para si de julgar o presidente Jair Bolsonaro. Você deve ter ouvido falar, né? Algum jurista dizendo que Bolsonaro não deveria sequer estar sendo julgado pela Suprema Corte. Por quê? Porque ele não é mais presidente. Aqueles que têm a competência originária de serem julgados direto no STF têm um rol na Constituição prevendo quem são essas pessoas. Você, por exemplo, que está me assistindo, você provavelmente é uma pessoa comum. Se você cometer um crime, se ocorrer algum delito, se você for processado civilmente, etc., você não vai começar no STF. Por quê? Porque você não faz parte de uma daquelas pessoas naquela lista, né? Presidente, ministro de Estado, deputado, senador, PGR e várias outras autoridades que têm o chamado foro por prerrogativa de função, que é o popularmente conhecido como foro privilegiado. Então, aquele que senta naquela cadeira, ele sentou na cadeira de deputado, ele é merecedor daquele que popularmente ficou com esse como privilégio, né? Nem sempre eu considero isso, porque não é um privilégio você ser julgado pelo STF originalmente, mas enfim, né? O foro por prerrogativa de função. Qual função? Presidente, vice-presidente, senador, deputado e assim por diante. Então vamos adiante aqui na frase do Trump. No post dele. Eu tenho observado, assim como o mundo. Então, olha só, não é só o Trump. Ele está falando que o mundo inteiro está vendo, e ele está certo. Eu até ressaltei em posts anteriores que jornais de esquerda estão sendo muito críticos ao Moraes, né? The Economist, Financial Times, The New York Times e, obviamente, outros mais à direita, né? Epoch Times,
Wall Street Journal, enfim. Então, a mídia internacional ela já está olhando o que está acontecendo no Brasil e já até conhece Moraes. Vale lembrar uma matéria da Folha, né, falando da bancada anti-Moraes no Congresso. E sim, é verdade. E você pode até perceber, você não viu nenhum deputado, ainda que da esquerda, ainda que do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, falando que ele era a favor do Moraes ou defendendo as condutas do Moraes. Muito pelo contrário. A maré do Moraes está tão ruim que é provável até que a esquerda venha se unir à direita para não perder a bandeira das liberdades, para não depois ser facilmente rotulado de defensores de ditadores. Porque Moraes é igual a Lula. Lula anda com Maduro, com Ortega, com o que há de pior no mundo. Apoia o Hamas, o Hezbollah. Então ninguém mais quer se associar a esse sistema lulo-alexandrino, vamos assim dizer, né? Que é essa parceria entre o Alexandre de Moraes e o Lula. Seguindo aqui, então, eu tenho observado, assim como o mundo, enquanto eles só fazem persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Isso daqui é uma frase, uma expressão para resumir o que o Bolsonaro tem dito sobre perseguição implacável. Concorda? Comenta aí. Ele, o Jair Bolsonaro, não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Olha o que eu estou falando. Bolsonaro só está no meio do caminho entre os ditadores e você da população. Conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país. Também é um negociador muito duro em comércio. Então aqui o Trump está ressaltando características positivas do Bolsonaro. Está falando que conheceu ele, né, que teve contato pessoal, que olhou de perto aquilo que foi feito pelo presidente Bolsonaro no Brasil e depois deu um toque pessoal, dizendo que ele é um negociador muito duro. Aqui entra aquela parte que eu falei no começo do vídeo, né, onde a gente se reserva, né, onde a gente faz uma questão de uma análise para não deixar tudo virar público, também por questões éticas, né? Eu participei de algumas reuniões, já estive algumas vezes, já algumas boas vezes, junto com o presidente Trump, inclusive quando ele não era mais presidente, tá? E você pode perceber que se tem uma característica dele que é muito valorizada, é a questão da negociação. O Trump ele é um empresário, ele é um empreendedor de muito sucesso, é um bilionário, e ele não chegou a esse status à toa. É porque ele é muito duro na negociação. Eu até entendo, às vezes, algumas reclamações, principalmente de líderes estrangeiros, quando falam, né? O Trump tarifou, o Trump jogou duro, não sei o que, etc. Mas é o estilo dele. Se você for ler os livros do Trump, você vai ver que essa é a conduta normal dele, de estressar a situação para depois ele sentar à mesa numa posição de superioridade. Ele fez isso agora, recentemente, com as questões tarifárias, né? Quando você chega e fala, eu vou tarifar o seu país, os seus produtos que estão entrando aqui nos Estados Unidos em 100%. O chefe de Estado do outro país fica desesperado. Aí o Trump fala, vem aqui, vamos conversar. Aí quando ele vem e se senta para conversar, o que acontece? Você fala para ele, não vai ser 100 não, vai ser só 10%. Aí, do outro lado, o cara até faz, ufa, só 10%. Se desde o começo o Trump falasse que fosse taxar o país dele em 10%, ele ia querer buscar 3%, 5% de taxação. Então, esse daí é o estilo Trump. Ele primeiro joga uma bomba, depois ele vem para dar um confere no cenário para ver se tem mais alguma ameaça por ali. Então, aqui um elogio muito bom. Ele basicamente está usando outras palavras para dizer que o Bolsonaro sempre defendeu o seu país, inclusive em questões comerciais. Não é porque existe uma afinidade com o Trump, ou por que não dizer até uma certa amizade, né? Você vai deixar de defender os interesses da sua população. Então, eu achei um elogio aqui sensacional. Para quem conhece um pouquinho de Trump, sabe que ele não vai falar isso aqui de qualquer pessoa. Se ele está falando isso aqui é porque ele realmente conhece e valoriza o presidente Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui, ó. A sua eleição foi muito disputada. Aqui ele foi o Trump político, né? A eleição brasileira, ela foi, na verdade, uma covardia, né? O Steve Bannon, ontem eu estava no programa dele, até falou, aqui a gente pode falar a verdade, porque o programa dele é transmitido no Rumble, né? Não cai, igual quando você fala do YouTube de determinados assuntos críticos.
principalmente durante a pandemia, vocês vão lembrar, e eu não vou nem citar aqui para não fazer o nosso engajamento cair ou até a live cair. Sua eleição foi muito disputada e agora ele está liderando nas pesquisas. É verdade, Bolsonaro está liderando em todas as pesquisas e algumas delas já colocando o Bolsonaro vencendo no primeiro turno, caso do outro lado esteja o Lula. E ainda que não esteja o Lula, é difícil você imaginar que em cerca de um ano que falta para a eleição, o PT vai conseguir construir uma candidatura mais competitiva do que a do Lula. E vale lembrar, né, o Lula vai estar bem velhinho ano que vem. É claro, é necessário um vigor físico para você ser presidente. O Lula ele regula a idade, ele quase com a idade do Biden. Acho que o Lula é uns 2 anos mais novo que o Biden apenas. Então, daí você já tira o termômetro dessa situação. A sua pesquisa foi muito disputada e agora ele está liderando nas pesquisas. A sua eleição foi muito disputada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político. Então, aqui ele coloca o carimbo de que, na visão dele, Trump, na visão de todo mundo que está assistindo de perto o que está acontecendo no Brasil, existe uma clara perseguição política. Se o Bolsonaro não estivesse liderando as pesquisas, muito provavelmente ele não estaria tendo esse problema dentro do STF, né, com o Alexandre de Moraes. Ele seria a carta fora do baralho. Ninguém estaria se preocupando com o Bolsonaro. Mas como ele lidera as pesquisas, o Alexandre de Moraes tem que se expor e fazer tudo isso, né? Mudar a jurisprudência da corte, atrair a competência para o STF julgar, atropelar o devido processo legal, não intimar as testemunhas de defesa para conseguir dar celeridade em tudo isso. Se ele tivesse seguindo o rito padrão, por exemplo, ele não teria separado esse processo por núcleos. Por que Alexandre de Moraes separou por núcleos? Porque tem um núcleo lá, por exemplo, que está o Paulo Figueiredo. Para ele conseguir fazer um trâmite legal da oitiva do Paulo Figueiredo, que é réu nesse inquérito, nesse processo de golpe da Disney, ele teria que usar uma carta rogatória. Carta rogatória é um instrumento para você ouvir as testemunhas ou os interrogados fora do país. Como Alexandre de Moraes tentou e não conseguiu sequer extraditar o Alan dos Santos, isso que foi no governo Biden, muito menos ele conseguirá fazê-lo com Paulo Figueiredo, que já mora nos Estados Unidos há muito tempo. Já é, acho que até cidadão americano, deve ter passaporte americano, green card, enfim. Ele está há tanto tempo aqui que o status legal dele permite a ele, né, ficar o tempo que ele quiser aqui nos Estados Unidos. E quando o Moraes utiliza os canais oficiais para mandar essa carta rogatória, ela tem que ser fundamentada juridicamente, ela tem que ser traduzida e depois do órgão central brasileiro, ele vai para o órgão central norte-americano. Qual que é o órgão central norte-americano para receber uma carta rogatória vindo do estrangeiro? É o DOJ, Department of Justice. Você talvez já deva até ter visto ela, né? É a Pam Bondi, que está à frente desse ministério. Né? Aqui é Departamento de Justiça, no Brasil equivale mais ou menos ao MJ. Então, o DOJ, ou DOJ nos Estados Unidos, embaixo dele tem uma série de outras instituições, como o FBI, como o US Marshals, e o US Marshals é quem faz esse tipo de ação, né, de intimar, de cumprir essas decisões estrangeiras validadas pelo DOJ. Vale lembrar, começo de maio, dia 7 de maio, DOJ mandou uma carta para Alexandre de Moraes alertando sobre os casos da Rumble e da Truth Social. Somente no final daquele mês, acho que lá pelo dia 22, é que o Moraes respondeu. Ou seja, eles deram um lapso de tempo muito longo. E qualquer sinal nessas relações internacionais, elas contam. Qualquer sinal, mínimo que seja, ele pode ser interpretado como uma mensagem velada. Então não se engane, né? Primeiro, o Alexandre de Moraes, aos olhos dos americanos, ignorou, porque ele realmente ignorou, né, a DOJ, fez pouco da ação da DOJ, assim como ele fez pouco no outro ano, quando o deputado Chris Smith intimou Moraes, após uma audiência feita no Congresso americano, vocês lembram? Que falou o Paulo Figueiredo, o Chris Pavlovski da Rumble, o Michael Schellenberg e mais um sujeito lá de esquerdinha. Quando eles fizeram aquela audiência, o Chris Smith, que é o deputado mais antigo dos Estados Unidos, ele mandou uma carta para Alexandre de Moraes. Porque aqui nos Estados Unidos, gostando ou não da pessoa, eles têm a serenidade de prezar por um devido processo legal, de dar a chance de defesa àqueles que estão sendo acusados. Então, na cartinha do deputado americano Chris Smith para Alexandre de Moraes,
Ele perguntou, olha, isso aqui que o Paulo Figueiredo falou é verdade? É mentira? O jornalista Michael Schellenberg fez o Twitter Files Brasil. Isso daqui é verdade? É mentira? Enfim, ele levou a oportunidade para Alexandre de Moraes responder aquelas questões. E também, isso tudo foi com cópia para presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF e presidente do TSE, para que essas autoridades ficassem cientes daquilo que estava acontecendo. Bem, o Alexandre de Moraes ignorou. E até aí, você pode pensar, tudo bem, é só um deputado de outro país buscando informações, o Moraes não tem obrigação nenhuma de respondê-lo. Beleza. Mas você não concorda comigo que a coisa vai escalando quando chega o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e faz o mesmo tipo de coisa? Falando, olha, você, Moraes, é competente para dar decisão aí no Brasil. Não para me cercear a primeira emenda dos Estados Unidos, né, sobre a liberdade de expressão, aqui fora, querendo obrigar que empresas americanas cumpram as suas ordens ditatoriais. Então a coisa foi escalando. O Moraes foi dando causa ao momento que a gente está chegando. Por isso que o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, falou também ontem numa entrevista, né, que ele não gostaria de estar na pele do Moraes caso o Senado venha a ser renovado com uma maioria de senadores de direita. E aí o Trump segue aqui. Vamos continuar. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político. Algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes maior. E agora o nosso país é o mais desejado do mundo. O Bolsonaro está sendo acusado de crimes que podem levá-lo até 38 anos de cadeia. A gente sabe que isso tudo é uma palhaçada. Mas o caso do Trump, se ele não fosse eleito presidente, ele estava tomando, somado todos os processos que ele estava respondendo, mais de 300 anos de cadeia. É isso aí. O Trump estava respondendo a processos que dariam centenas de anos de cadeia. E ele não teria nem para onde ir ou a quem recorrer. Uma situação muito mais sensível. É por isso que ele coloca aqui, que ele fala que aconteceu comigo 10 vezes mais. Né? E ele fala que ele conseguiu vencer isso. E vencer a lawfare permitiu a ele representar o interesse dos americanos. E aí ele usa uma expressão, né, que agora o nosso país é o mais the hottest of the world, que é o mais quente do mundo, levado a uma tradução literal ao pé da letra, mas na verdade quer dizer que é o país que está bombando, que está surfando aí na crista da onda. Então vamos aqui agora para o último parágrafo, está chegando aquele momento que eu queria falar com vocês. O grande povo do Brasil, repare só, mais uma vez ele cita a palavra povo brasileiro. Ele falou lá no começo, agora ele repete no final, no fechamento do texto dele. Inclusive, isso aí é uma tática, né, de dissertação. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas em caça alta. Ele não está falando apenas de Jair Bolsonaro. A palavra está no plural. Caça às bruxas. Percebeu? Contra Jair Bolsonaro, a sua família, né? O Carlos está lá sofrendo com o negócio de ABIN paralela, outro negócio sem pé nem cabeça nenhum, tá? Tem a questão do meu exílio, inclusive o Jair Renan, que agora é vereador lá em Balneário Camboriú, já recebeu a visita da Polícia Federal sobre um outro caso ridículo de esdrúxulo. A sua família e milhares dos seus apoiadores bem de perto. E aqui vem o que eu queria ressaltar. Milhares de seus apoiadores. O Trump, ele tem a exata noção do que está acontecendo porque ele sofreu isso na pele. O mote dele lá nos Estados Unidos foi justamente esse, né? Falando, olha, os poderosos querem você. Eu só estou no meio do caminho. Então o Trump, ele representa a resistência popular. Ele é aquela pessoa que toma a frente do problema para não permitir que pessoas comuns, igual a vocês, que por vezes pensam, né? Ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém se importa comigo. O Trump se importa, o Bolsonaro se importa, nós nos importamos. É por isso que eu estou aqui sabendo, tem um processo correndo contra mim no Brasil, foi aberto um inquérito por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, esse é o problema de gravar em casa. Vou fazer já, princesa. Vai lá. E aí, só um pouquinho, estou terminando já, tá? E então,
como ele sofreu isso na pele, ele sabe perfeitamente que o que está acontecendo no Brasil é um espelho, um reflexo daquilo que ocorreu nos Estados Unidos. E se você for acompanhar a cronologia dos fatos políticos, se você for ver, em 2016, Trump, em 2018, eleito Bolsonaro. Depois o Trump e o Bolsonaro saíram em eleições, no mínimo, contestáveis. Depois o Trump venceu a lawfare e voltou ao poder. O que está faltando ao Bolsonaro é só vencer a lawfare, que ele também vai voltar ao poder. É por isso que o nome dele continua figurando nas pesquisas. Porque se ele vencer essa batalha judicial, ele já é o próximo presidente da República. Se hoje está pesquisa dando que o Bolsonaro vence no primeiro turno, isso vai se aprofundar mais daqui até ano que vem, porque a perspectiva da economia é se deteriorar ainda mais. O Brasil está batendo recorde em fuga, não só de milionários do país, mas também de capitais, de investimentos. Então a economia está ruim. E o Lula prometeu entregar uma economia tão boa que o pobre ia estar tomando cervejinha e comendo picanha final de semana. E a gente sabe e tem certeza que isso não irá acontecer. É por isso também que eu acredito que não vai colar a narrativa do Lula de cavar essa falta, né, de toda hora estar falando do Trump e falando mal do Trump e falando de moeda dos BRICS e recebendo navio do Irã e etc., porque ele busca um conflito com o Trump para tentar vender a narrativa de que, povo brasileiro, nós precisamos nos unir para combater um inimigo estrangeiro em comum. Isso não irá funcionar. Foi tentado no passado, né? Foi tentado em diversas oportunidades, e aqui no Brasil vai ser tentado pelo Lula. Mas eu te garanto, não vai funcionar. Por quê? Porque quando chegar o momento da eleição, se nós tivermos eleições limpas e transparentes, mas esse é outro assunto, vou dissecar em outro vídeo com vocês mais para frente, mas se nós tivermos eleições limpas e transparentes, o brasileiro ele vai olhar para o debate, ele vai tentar decidir o voto dele e ele vai olhar o seguinte: de um lado está o Lula falando, vamos nos unir contra o inimigo externo que é o Trump, porque ele está indo para cima do Alexandre de Moraes e de mim. Ou melhor, nem do Lula, né? O Trump nem citou o Lula. Vamos reformular aqui então. Porque o Trump está indo para cima do Alexandre de Moraes. Brasileiros univos, né? Para deixar igual o Manifesto Comunista. E do outro lado, vai estar o Bolsonaro falando, olha, esse cara daí que está falando para a gente se unir, disse que você está comendo picanha e tomando cervejinha. Como é que está a tua vida hoje? Está melhor ou está pior? Então, no final das contas, a realidade vai se impor, né? O brasileiro vai ter que decidir entre se unir a um pretenso nacionalismo ou, né, poder ter a esperança de ver o preço dos produtos mais baratos, mais emprego, melhor estrutura e realmente colocar diante o país, né, de dimensões continentais como o Brasil. E aí, essa foi a parte mais importante que eu estou falando, é contra os apoiadores da perseguição, não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só representa os apoiadores. E aí vem a tacada final. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento dos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. E é o que a gente pede. A gente nunca pede um privilégio do Bolsonaro. O Trump não está falando aqui que o melhor julgamento que existe, o melhor remédio que existe é Bolsonaro presidente. Não é isso que ele está falando. Ele só está falando que deixem o povo escolher. Se o povo escolher o Lula, eu vou falar parabéns e vamos embora. Agora, não pode, no processo eleitoral, você utilizar maquininhas, né, sem um mínimo de auditoria, falar, a maquininha é auditável. Pô, o próprio software dela audita ela, pô, tá de brincadeira. Isso, por conceito, nem se chama de auditoria. Por que as empresas gastam rios de dinheiro contratando, né, a Ernest, a PwC, outros tipos de auditoria? Porque tem que vir alguém de fora com credibilidade para analisar as contas da sua empresa. Se for você mesmo analisando, complicado, né? Será que alguém vai, né, jogar para baixo o seu próprio produto, né, aquilo que eles produzem? É claro que não. Então, é por isso que existe isso. Então, a urna eletrônica ela tem que ser auditada por alguém de fora. Tem que ser auditada por um mecanismo diferente daquele mecanismo digital. E aí, a gente advoga a favor, não só do voto impresso. O voto impresso, gente, o voto pode ser na pedra, não tem problema. O negócio é você fazer a contagem pública dos votos de maneira que o mais ignorante dos eleitores se sinta parte daquele processo. Isso é que é o principal. Isso é que é a democracia. Eu tenho certeza que muitos de vocês hoje não têm certeza, né? Você aperta lá o botãozinho
e ora lá para que lá em Brasília, na Central, uns 20 burocratas contem de maneira apropriada aquele teu voto. Mas você não tem certeza se ele foi válido ou não. Concorda comigo? Comenta até aí se você tem uma discordância sobre isso que eu estou falando. Eu acho que suspeitar das coisas, ainda dos fatos, e suspeitar da administração pública é um direito do cidadão que vive numa democracia. Numa ditadura que você não pode contestar uma eleição. Né? Vai ver lá como é que é a eleição na Coreia do Norte do Kim Jong-un. É 100%, se não estou 100%, é 101% votando nele. Então, meus caros, o Trump deixa lá, no final, deixa o Bolsonaro em paz, porque é tudo isso que a gente anseia, não é nada diferente disso. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Segue aqui. A gente vai conversar com o advogado, voltando aqui ao caso da Rumble e da Trump Media, com o advogado, o Martin De Luca, que está entrando com a gente. Ele já está ok? Não, ele ainda não está ok, mas daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Agora sim, doutor, estava aqui te anunciando, não sabia se o senhor estava ok ou não. Seja muito bem-vindo. Então, Martin De Luca, advogado da Trump Media e da Rumble, muito bem-vindo e um ótimo dia. Muito obrigado por me convidar para participar aqui do programa. Doutor, para a gente entender, então, o contexto dessa ação contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o que vocês alegam, né? O que o ministro teria feito para violar a Constituição americana? Desculpa, o áudio não deu muito certo. Poderia repetir a pergunta? Queria saber, então, sobre essa ação, né, que vocês entraram na justiça americana contra o ministro Alexandre de Moraes. O que embasou? O que fez que vocês acreditassem que o ministro violou a lei americana? Bom, claramente o ministro tem feito coisas que nenhum juiz reconhece como válidas fora do Brasil e acho que dentro do Brasil, né? Porque você tem uma situação na qual o ministro Alexandre de Moraes está encaminhando ordens de censura do Brasil, que normalmente deveriam aplicar em território brasileiro, sem restrição nenhuma, assim está escrita os mandados dele, para os Estados Unidos, para empresas americanas que não têm nenhuma conexão com o Brasil, que não têm usuários no Brasil, que não têm relações comerciais no Brasil. Robson Bonin, nosso colunista, participa da entrevista. Bonin. Doutor, bom dia. O principal argumento dos ministros do Supremo para justificar as decisões que são tomadas em relação às redes sociais é de que as redes sociais, embora não reconheçam fronteiras, elas por operarem, né, por estarem disponíveis no Brasil, elas têm que ter sede aqui e seguir as leis brasileiras. Então, que as decisões do Supremo elas não avançam em relação a outros países, mas sim tentam fazer cumprir a lei brasileira com as redes sociais operando aqui no Brasil. Como é que o senhor rebate esse tipo de argumento dos ministros do Supremo? Obrigado por levantar esse ponto, porque é um ponto realmente extraordinário. Que países do mundo, além do Brasil, vamos ser bem claros sobre o que estamos falando, né? Estamos falando que você quer exercer a jurisdição brasileira sobre qualquer empresa do planeta Terra que tenha conteúdo que aparece no Brasil, certo? Sabe quais países hoje no mundo têm uma jurisdição ou uma jurisprudência dessas? Só 3, que eu saiba. Desculpa, 4. 4 países no mundo têm essa jurisprudência que eu saiba, porque a gente verificou isso. Os países são Rússia, China, Irã, né? E Coreia do Norte. Nenhuma democracia liberal tem esse esquema de exercer a jurisprudência delas para censurar sobre qualquer empresa do mundo que não tenha laços comerciais nem contato com a jurisdição, além de ser acessível ou visível. Nem a União Europeia, que é extremadamente agressiva com questões digitais, tem isso. Okay? A União Europeia só tem isso para a questão de dados, privacidade de dados, e ponto final. Nenhum outro país, além dos que eu mencionei, com certeza nenhuma democracia liberal tem isso para censura.
Então, o que quer dizer isso sobre o Brasil? Agora, doutor, o que pode acontecer com o ministro caso vocês ganhem esse processo? O que vocês pedem nessa ação? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? A gente vai... Foi? Foi, agora estou te ouvindo, tem um problema de áudio. Ah, bom, vê se o senhor me escuta agora. Queria saber o que pode acontecer com o ministro Alexandre de Moraes caso vocês ganhem essa ação, o que vocês pedem contra ele? Boninho, segue você aqui, que aí eu vejo o áudio aqui. Consigo continua caindo o áudio, eu acho que, desculpa, vou sair e voltar a entrar, tá bom? Acho que vai ser a melhor coisa. Tá bom. É isso, Marcela, essa discussão, embora esteja nos tribunais, ela é um dilema, né? Porque para o Supremo, as empresas que atuam no Brasil têm que seguir a lei brasileira. Agora, as redes sociais, elas não reconhecem fronteiras. Elas estão... Uma empresa dos Estados Unidos que cria uma rede social, mas que é acessível a brasileiros, como é que você lida com esse desafio, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente consegue lembrar do que já aconteceu e as brigas que a gente testemunhou envolvendo, né, decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo em relação a outras plataformas, como o próprio Telegram, né, foi suspenso por um tempo por não responder e não ter representante legal e tudo mais aqui no Brasil, o X do Elon Musk. Então, o histórico pesa a favor do Supremo nesse tipo de disputa, né? Ainda que exista uma ação judicial lá fora questionando os atos do ministro Alexandre de Moraes, a princípio, essa discussão judicial nos Estados Unidos é se as decisões do ministro valem ou não dentro dos Estados Unidos, né? Se uma plataforma pode ser obrigada a retirar um perfil do ar ou não de alguém que mora nos Estados Unidos e tudo mais. E não em relação ao Brasil, né? Ou também pessoalmente em relação ao ministro, em tese não aconteceria nada, né, nesse processo. Mas a gente sabe que tem toda essa discussão do governo dos Estados Unidos já anunciaram lá atrás, restrições de visto para determinadas pessoas que são vistas como inimigas da democracia, né? E a gente tem esse processo todo em curso, que a gente não sabe até onde vai, a extensão de uma eventual sanção do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades. Agora, a discussão jurídica aqui sobre esse assunto, ela, em alguns momentos, ela foi até ignorada, né? Se a gente pensar que o Supremo tem algumas ordens de prisão em aberto contra pessoas que estão nos Estados Unidos, e essas ordens não são cumpridas porque os Estados Unidos não reconhecem que os crimes que o Supremo reconhece são crimes nos Estados Unidos. Então, tem bolsonarista que está nos Estados Unidos, não é preso, continua mantendo o mesmo discurso em rede social, sem ser alcançado pela lei brasileira. É mais ou menos isso que a gente está caminhando para assistir, caso esse pedido dos advogados prospere na justiça por lá, Marcelo. Pois é, a gente está tentando refazer o contato com o advogado, Martin. Enquanto isso, tem um trecho ali que a gente está até compartilhando aí na home, que eu busquei aqui para trazer para vocês, um trecho da decisão que embasa esse pedido contra o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, essa questão de violar a primeira emenda da Constituição americana, que é basicamente, enfim, censura e liberdade de expressão. A lei protege as pessoas em solo americano, sejam cidadãos dos Estados Unidos ou dissidentes que fogem da perseguição. Nenhum juiz estrangeiro, por mais poderoso ofendido que esteja, tem o direito de romper essa proteção, diz o documento. O ministro Moraes pode não gostar do que dissidentes dizem quando chegam aos Estados Unidos, mas ele não pode silenciá-los de Brasília, mandando ordens de censura por e-mail. Muitos autoritários... Oi? Desculpa te interromper. Acabou de chegar aqui um comunicado da Advocacia Geral da União, foi distribuído para a imprensa agora pelo próprio Supremo, aliás, em que há uma espécie de explicação para o andamento de toda essa discussão
que é a AGU que está recorrendo e atuando no processo em nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E esse comunicado diz que no dia 25 de fevereiro, o Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida negou a liminar pedida pelas empresas, e no dia 7 agora, as empresas voltaram a pedir a citação do ministro Moraes, depois dessa negativa, e a AGU diz que está preparando minutas de intervenção processual, né? O popular recurso vai recorrer em nome do Supremo nesse caso. E isso deve ser feito... não dá especificamente uma data, mas diz que está concluindo esse documento para apresentar à Justiça Americana, Marcelo. Ou seja, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não vai responder, a AGU que vai entrar com esse recurso aí para tentar contestar esse processo. Informação, então, que você traz, que acaba de chegar, né, Bonin, desse processo aí importante, então, que está correndo contra o ministro Alexandre de Moraes, no momento de extrema tensão política, né, envolvendo o ministro e o governo Trump. O presidente dos Estados Unidos ontem falou sobre o ex-presidente Bolsonaro, falou de um possível caça às bruxas, também sobre o julgamento que deve acontecer, deve ser o julgamento do povo, ou seja, via eleição. Não citou o STF especificamente, mas deu uma indireta, bastante direta em relação a isso, né? Agora, a minha dúvida, enfim, pode ser uma ignorância da minha parte, se a AGU que recorre representando o Supremo. É a AGU tem esse papel. Qualquer autoridade brasileira que precise se defender numa situação como essa, a prerrogativa em nome do Estado brasileiro, porque o judiciário, embora seja um outro poder diferentemente do executivo, onde está a AGU, mas todos fazem parte do Estado brasileiro, e quem fala em nome do Estado brasileiro em questões jurídicas internacionais é a AGU. Você me mandou aqui o documento, eu vou tentar abrir para compartilhar o documento da AGU. Acho que eu não consigo abrir aqui. Mas, enfim, é mais um passo nesse processo. O que também, né, quando a AGU tem esse papel, como você mencionou aí, mas acaba envolvendo o governo brasileiro nessa briga com o ministro Alexandre de Moraes, né? É isso. O governo, na verdade, ele tem, como aparentemente é uma disputa jurídica, mas ela envolve questões diplomáticas, né? Porque é um poder de um outro país. Teoricamente, é a soberania dos países, né? Questionando a legitimidade, a autoridade de um poder constitucional no Brasil e tudo mais. Então, como é tudo muito novo, muito estranho, né? Olha aí o documento. Olha. Bom, eu não estou conseguindo ver, mas o geral você já trouxe aqui para a gente. Eu dei uma resumida nisso, que eles estão dizendo que esse momento processual é um novo recurso das empresas e que a AGU vai rebater os argumentos apresentados, como fez na primeira vez. Bom, vamos aguardar. A gente também está tentando contato, não sei se a gente vai conseguir, que a gente teve um problema ali na comunicação com o doutor Martin de Luca, que é o advogado da Rumble e também da Trump Media. Acho que agora sim, doutor. O senhor me escuta bem? Então, tá me escutando? Perfeito agora. Que ótimo, muito bom, então. Doutor, agradeço também o seu esforço aí em tentar, né, fazer essa conexão para falar com a gente. E eu questionava, então, sobre a questão do que vocês pedem nessa ação e se vocês, né, ganharem nesse processo, o que pode acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes? Bom, vamos lá. Estava escutando aí esse comunicado. Esse comunicado está cheio de mentiras. Ok? Primeira coisa é que você pode mentir por omissão. E é muito sério quando uma entidade pública faz um comunicado mentindo à sua população. A gente perdeu o contato? Aqui estou, aqui. Isso te demonstra o politizado que está o assunto. Tá? Por que estou falando isso? Porque na primeira decisão da juíza na Flórida, eles falam recusou a petição, né? Ou negou a petição de uma liminar. O que estão omitindo, por isso estou falando de mentira por omissão, o que estão omitindo é que a juíza negou a liminar por
não ser necessária porque as ordens do ministro Alexandre de Moraes, como foram apresentadas a Rumble, são ilegais e não podem ser cumpridas nos Estados Unidos. Você acha que uma entidade pública pode mentir desse jeito, ou deveria mentir desse jeito, por omissão? Essa é a primeira mentira do comunicado, né? A segunda é que eles vão defender a ação assim como fizeram em fevereiro. Nos Estados Unidos, a diferença da maioria dos processos do ministro Alexandre de Moraes, são públicos. Não é todo segredo de justiça, não é tudo sigiloso. Está tudo público. Qualquer pessoa do público pode ir conferir se alguém apareceu para defender o ministro quando começamos a ação em fevereiro. A resposta é não, ninguém apareceu. Então essa é uma segunda mentira. É uma mentira porque ninguém apareceu no processo. Então você não pode fazer agora algo como você fez antes, se antes nunca aconteceu. Então mentira número 2. E a terceira não é uma mentira ainda. Vamos ver se alguém aparece. Porque a gente está esperando desde fevereiro, tentando intimar o ministro. Manda a intimação para o escritório. Não, mande para casa, manda para aqui, manda para lá. Nunca foi tão difícil intimar uma pessoa, né? Enrolação. Então, eles falaram em fevereiro e em março, inúmeras vezes, que a AGU ia aparecer para defender o ministro. Até hoje, vamos, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Faz 6 meses. O que ele está fazendo? Jogando tênis? Estão de férias? Feriado? Por que eles não apareceram ainda? Agora está fazendo um comunicado que eles estão pensando, estão avaliando, faz 6 meses que está a ação lá. Então, assim, quando as instituições mentem à população, estamos num território complexo. Olha, vou ler o trechinho, então, desse documento da Advocacia Geral da União. A gente pode até mostrar aí, eu estou espelhando no site. Em 25 de fevereiro, o Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida negou a liminar pedida pelas empresas. Na decisão, a juíza Mary Scriven afirma que as empresas autoras do processo não apresentaram nenhuma alegação que mereça revisão judicial por um tribunal dos Estados Unidos. A magistrada esclarece na decisão que não há nenhum tipo de cooperação jurídica internacional enviado pelo Brasil aos Estados Unidos para que as decisões judiciais tomadas por ministros do STF resultem em medidas de execução em território estadunidense. Então é isso que o senhor acha que não faz sentido, é isso? Não só não faz sentido, é uma mentira. O documento, a decisão da juíza é pública. Foi circulada pela mídia mundial diversas vezes. É uma decisão de 3 folhas. E outra, a decisão não fala absolutamente nada de outros ministros. E eu quero ser bem claro com esse ponto. A Rumble e a Trump Media não sabem de nenhum outro caso, de nenhum outro juiz brasileiro que tenha feito o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Nem de primeira instância, nem de segunda instância, nem de TRF, nem de STF, nem de STJ. Os juízes sabem como fazer as coisas direitinho. E, em praticamente todos os casos, eles cumprem com o protocolo, que é notificar a autoridade americana para encaminhar um mandado aos Estados Unidos. Ok? Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes fez algo que vai contra os protocolos, contra os tratados bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e contra a prática rotinária do judiciário, que em praticamente todos os casos respeita o protocolo. Então, outra mentira que tem nesse comunicado é que fala que a juíza fez referência aos ministros. Não fez referência aos ministros, porque não tem nenhum outro ministro envolvido aqui. A discussão toda ela está pautada nesse dilema, né? O que a AGU aqui diz que a juíza entendeu no processo, na decisão, é que não há um pedido formal ao governo americano para que uma decisão do Supremo brasileiro seja cumprida nos Estados Unidos. Logo, a justiça americana não pode apreciar, por exemplo, o argumento de que as decisões tomadas no Brasil impactam cidadãos que estão nos Estados Unidos, ainda que não seja uma decisão direta tomada via uma cooperação judicial. É uma decisão tomada no Brasil que diz respeito à realidade do Brasil, mas que surte efeito também nos Estados Unidos. Esse é o argumento, né, dos senhores.
mas a juíza disse que esse argumento não é válido. É isso? A juíza nunca falou absolutamente nada sobre os argumentos. A decisão é tão simples, porque não é uma decisão sobre os méritos do caso. A gente simplesmente pediu uma liminar. E uma decisão sobre o pedido de liminar. E a decisão foi: o pedido de liminar não é necessária hoje, que é lá em fevereiro, porque o ministro Alexandre Moraes não tomou nenhuma ação para tentar fazer cumprir os mandados dele nos Estados Unidos. E caso, aqui está a parte chave, caso ele tentar fazer cumprir os mandados nos Estados Unidos, em território americano, nenhuma pessoa nos Estados Unidos precisa respeitar esses mandados, porque não são válidos. Isso fala a decisão. Ela não se pronuncia sobre o mérito da ação, porque é uma decisão sobre uma liminar. O mérito da ação nem foi considerado ainda. Ah, sim. Agora, doutor, vou voltar a perguntar, que o senhor foi para essa questão da AGU, porque é a notícia que a gente trouxe também mais quente. O que pode acontecer com o ministro Alexandre de Moraes caso ele perca aí nessa ação que está na justiça americana? O que a gente está procurando é responsabilizá-lo como pessoa física. O que acontece? Nossa primeira ação em fevereiro foi uma ação feita em base a, basicamente, as ações que ele estava fazendo oficialmente. E o que foi descoberto depois, ao longo da nossa investigação, é que ele tinha mandado ordens de censura ou ido detrás de cidadãos americanos, empresas americanas e residentes dos Estados Unidos em diversos casos, não só em nossa primeira ação. E que, aparentemente, o resto do judiciário brasileiro respeita os protocolos, respeita a lei e respeita os tratados internacionais. Então, só ele estava atuando dessa forma. Quando a gente percebeu isso, a gente emendou a denúncia em maio desse ano, sem ainda ele aparecer e responder, porque até hoje não respondeu nada. Lembremos disso. Emendou a denúncia para quê? Para solicitar que ele seja responsabilizado como pessoa física, porque não tem imunidade para actos que estão fora do alcance das funções oficiais. Então, se alguém está atuando fora da lei, mesmo se ele é funcionário público, ele pode ser responsável por danos monetários que tem que pagar do bolso dele. Por exemplo, eu fui procurador nos Estados Unidos 6 anos, tá? Se eu mando a polícia fazer uma busca e apreensão, derruba a porta dessa casa, mas, procurador, você tem o mandado assinado pelo juiz? Relaxa, não precisa mandado assinado pelo juiz. Eu sou advogado, eu sou procurador, estou te falando, pode derrubar a porta. A polícia vai, derruba a porta, morre alguém. Eu posso ser responsabilizado pessoa física. Eu não tenho imunidade por isso. Por quê? Porque eu estava atuando fora da lei, porque como procurador eu sei que um juiz tem que assinar o mandado de busca e apreensão e que eu não tenho essa autoridade. Então, eu me otorguei uma autoridade que eu não tenho, que eu sei que não tenho, fez isso deliberadamente e mandei a polícia derrubar a porta. E alguém morreu. Então, agora eu posso ser responsabilizado como pessoa física. Então, ele pode ser responsabilizado como pessoa física nesse processo todo, né? Então, não como ministro do Supremo apenas, é isso aqui do Brasil? Exatamente. Doutor, é exatamente essa a expectativa de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho dele, né, deputado licenciado que está nos Estados Unidos, disse ontem num vídeo que ainda nessa semana a gente teria novidades em relação a esse processo de eventual sanção do governo dos Estados Unidos em relação ao ministro Alexandre de Moraes e autoridades brasileiras. O senhor sabe alguma coisa sobre isso, se de fato pode acontecer? Bom, eu acho que o governo dos Estados Unidos nunca sinalizou tão claro uma ação de sanções econômicas sobre alguém como aconteceu nessa situação aqui com o ministro Alexandre de Moraes, né? Normalmente isso é anunciado de uma forma surpresa. Agora, eu não posso falar pelo governo americano e pelo presidente, o secretário Rubio, quem são as pessoas que tomam as decisões de quando aplicar sanções econômicas ou não. Mas é claro que por diversas condutas, isso está sendo seriamente considerado e avaliado nesses momentos.
Agora, o governo pode aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? Isso, até o presidente Lula falou sobre isso, não seria ali uma violação da soberania brasileira? Com certeza. Inclusive, o secretário de Estado, Marco Rubio, confirmou isso publicamente lá em maio, né? Não, sim, ele pode aplicar quais tipos de sanção contra o ministro? Sanções econômicas, as que eu entendo que estão sendo consideradas, pelo que foi falado pelo secretário Rubio, são as sanções Magnitsky, ok? Que são sanções econômicas implementadas pelo Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, assim como foram aplicadas ao longo dos anos, todo o regime de Nicolás Maduro, o regime de Irã, Hamas, Hezbollah, vários dignatários russos que estão envolvidos na guerra Ucrânia. Enfim, tem diversos exemplos de pessoas sancionadas ao redor do mundo. Então, as sanções Magnitsky são aplicadas geralmente quando tem graves violações de direitos humanos. E aqui, parte dessas violações, que eu entendo, envolvem muito o que eu acho que está mencionado na nossa denúncia de maio, que é um inventário de diversos casos de cidadãos americanos residentes dos Estados Unidos que foram alvo de ordens e mandados ilegais do ministro. Agora, doutor, além de atuar no judiciário, né, buscando uma decisão judicial nesse caso, os senhores também têm buscado autoridades do governo americano para tratar da situação que envolve o ministro Alexandre de Moraes e as decisões dele no Supremo? Não entendi exatamente a pergunta. Os senhores também estão fazendo gestões junto ao governo, a órgãos do governo americano, para que tomem então, alguma medida em relação ao ministro Alexandre de Moraes? As funções do governo dos Estados Unidos são funções oficiais, né? Então, o que nossas ações estão no foro, são bem claras, bem públicas, e até hoje não tem resposta, né? Ninguém apareceu, mas o que o governo dos Estados Unidos esteja fazendo e pode envolver muito mais que nossa ação, porque nossas ações envolvem os mandados sigilosos de censura que o ministro encaminhou para Rumble e que também afetam a Trump Media. Mas, se o governo dos Estados Unidos atuasse, provavelmente seria por muitas outras razões, outras condutas, além das que aconteceram no caso da Rumble. Doutor, ontem o presidente americano Donald Trump saiu em defesa do ex-presidente Bolsonaro, falando sobre um possível caça às bruxas em relação ao ex-presidente, também que o julgamento tem que ser feito pelo povo, tá? Não citou especificamente o STF. Essa fala, ela dá um indício de que, claro, eu sei que o senhor está sempre ali falando do ponto de vista jurídico, mas dá algum tipo de indício de que o governo vai de fato agir contra o ministro? O senhor vê dessa forma, enfim, conhecendo o país e, obviamente, morando aí e sendo um advogado de uma das empresas do Trump? Olha, com certeza. A mensagem na Truth Social do presidente Trump, eu acho que demonstra muita emoção e uma profunda frustração. Vamos lá. É claro para o mundo inteiro, o mundo está olhando o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, a história está bem clara. Poxa, você tem um candidato que lidera em todas as pesquisas, que, objetivamente falando, tá, não precisa concordar com o ponto de vista nem ideológico, mas é a pessoa que lidera as pesquisas. Ou seja, é a pessoa que a maioria dos eleitores, né, gostariam de votar. Talvez de forma certa, talvez de forma errada, mas gostariam de votar. E essa pessoa está sendo prevenida de participar nas eleições por causa de um processo judicial, né, de 8 de janeiro que, poxa,
Quem acredita nisso, né? É tão artificial. Não é o 6 de janeiro. Tá? Eles copiaram e colaram, mas copiaram e colaram errado. Não morreu ninguém. Jair Bolsonaro se encontrava na Flórida, em Orlando. E vamos lá, se alguém quer fazer um golpe, é tão absurda a história, tipo, seria bom se a mídia pudesse eventualmente falar não só a verdade, senão o senso comum, o que as pessoas falam na cozinha da casa deles, o que as pessoas falam na empresa, no estacionamento, na baladinha e no barzinho. Se a pessoa está em Disney, a pessoa larga o poder, vai embora do país e resolve fazer um golpe de Estado um domingo de manhã, quando não tem ninguém em janeiro. Domingo de manhã em janeiro em Brasília. Meu Deus, está todo mundo de férias. Jair Bolsonaro deve ser o pior golpista da história da humanidade. Nunca teve um golpista tão ruim, tão inepto, tão incompetente. Então, é tão absurdo que seria engraçado se não fosse que esse processo ridículo está sendo utilizado para evitar que o Jair Bolsonaro participe nas eleições. Se ganhar ou perder, esse é um problema do Brasil. Mas como um judiciário, um ministro não eleito por ninguém, que nunca teve um voto de ninguém, vai decidir quem que é competente para liderar o país? Isso é uma decisão dos eleitores. Deveria ser uma decisão dos eleitores, não uma decisão do ministro eleito por ninguém. Então, a frustração que o presidente Trump alude na mensagem dele é que ele viveu essa experiência. Só que nos Estados Unidos, simplesmente não tiveram como evitar que ele participe da eleição, né? Que ele esteja na urna como uma escolha. E o que aconteceu? Tinha 7 estados em jogo, que estavam muito perto, e ele ganhou 7. É o presidente, o candidato republicano que ganhou a maior quantidade de votos hispanos de toda a história dos Estados Unidos, candidato republicano que ganhou a maior quantidade de votos de afro-americanos de toda a história dos Estados Unidos e ganhou todos os 7 estados que estavam mais disputados em jogo. Ou seja, foi uma vitória tremenda e ganhou a Câmara de Representantes e ganhou o Senado. Isso se chama democracia. Você pode não concordar com o ponto de vista, você pode não gostar da pessoa, pode achar a pessoa grossa, pode achar a pessoa extremista, pode achar o que quiser. Mas, quer saber? Vai no dicionário e procura a definição da palavra extremista. Extremista é aquele que está no extremo, aquele que está fora do padrão, fora do ponto de vista da população geral. Se você está liderando em todas as pesquisas, se você é um dos candidatos mais votados da história do país, você não, por definição e lógica e senso comum, você não pode ser extremista. Porque a maioria das pessoas querem você, né? Agora, se você tivesse 1% ou 5%, é ok, aí você pode falar que é extremista. Mas a pessoa mais votada não pode ser extremista, por definição lógica. Então, evitar que o Jair Bolsonaro participe das eleições com um processo sobre um golpe fantasia, de golpe de Disney que chamam, é realmente uma verdadeira ameaça à democracia. Muito bem, a gente conversou com o advogado Martin de Luca, representante da Trump Media e da Rumble. Muito obrigada, doutor. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade.